A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos aqui para mais uma síntese dessa lição, dessa vez a lição de número 5, mas aguarde um pouquinho, um comercial breve, já estaremos de volta. Já pensou em uma grua para sua igreja ou produtora e possibilitar imagens aéreas incríveis? A Maxi Grua tem uma linha completa em tamanhos diversos para atender sua necessidade. Gruas em alta tecnologia a preço de fábrica. Isso mesmo, você compra direto com o fabricante e conta com assistência técnica permanente. Despachamos para todo o Brasil. Acesse o site e confira nossos produtos maxigrua.com.br. Sua imagem voando alto. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então para a lição de número 5, amados irmãos. Lição de número 5, que tem como tema, o título, Apostasia, Fidelidade e Diligência no Ministério. Vamos ao texto áureo que vai ser de muita valia para a gente durante essa síntese. O texto áureo se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, o versículo 1. O versículo 1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. A verdade prática da nossa lição: a apostasia e a infidelidade a Deus são características marcantes dos tempos do fim. Louvado seja o nome do Senhor. O objetivo geral desta lição é mostrar que a apostasia e a infidelidade a Deus são características do tempo do fim, que é a mesma verdade prática. E os objetivos específicos, vamos ao primeiro, que é tratar a respeito da apostasia dos homens. Compreender que o bom ministro deve ser fiel ao Senhor. E o terceiro e último, refletir a respeito da diligência no ministério. Aproveitando o ponto central dessa lição, para nós fazermos a introdução, o ponto central é: na atualidade, muitos estão apostatando da fé genuína em Jesus Cristo por falta de ensino das Sagradas Escrituras. Aleluias. Meus queridos e amados irmãos, na lição passada, nós estudamos que o apóstolo Paulo esquadrinhou as qualificações dos pastores, diáconos, do caráter que esse chamado de Deus exige. E o capítulo 3 termina dando uma exaltação à igreja de Deus, dizendo que a igreja de Deus é a coluna e firmeza da verdade, a igreja do Deus vivo. Quando começamos e iniciamos assim essa lição, Paulo agora orienta os líderes, orienta o jovem pastor Timóteo sobre a ameaça constante dos falsos mestres que estava de uma forma ou de outra corrompendo o rebanho do Senhor. A igreja em Efésios estava sendo totalmente bombardeada por esse tipo de ensino, por essas pessoas. Então Paulo orienta Timóteo a combater essas heresias e Paulo também espera que o jovem pastor Timóteo realize essa missão com afinco. Nós podemos ver que essa apostasia que tem adentrado nas igrejas modernas e tem, de certa forma, corrompido muitos crentes, que essa lição vai nos servir de aviso, antes de tudo. Vamos então para o primeiro tópico, a apostasia dos homens, e vamos lá para o subtópico, que é a apostasia. Como eu disse, o ataque dos falsos mestres estava constante à igreja em Efésios. E Paulo não se intimidou, nem se omitiu, muito pelo contrário, encarou de frente e determinado, com ousadia, não mediu esforços para ensinar Timóteo, para alertar Timóteo
que fosse necessário tomar também todas as providências para acabar com essa ação maligna. Paulo advertiu Timóteo de uma maneira concisa. Paulo se preocupou com que esse falso ensino desses falsos mestres pudesse minar a fé de muitos crentes ali naquele lugar. Lembrando a vocês que a palavra apostasia vem de apóstasis, que significa totalmente abandono premeditado ou consciente da fé cristã. Sempre que estudamos a palavra de Deus, todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus podem perceber o que no Antigo Testamento o povo de Israel se apostatava muito da fé em Deus Jeová, no grande Adonai, desobedecendo de uma maneira vulgar, desobedecendo de uma maneira categórica. Então, o Senhor Deus levantava os profetas que praticamente denunciavam o pecado e o desvio daquela nação e exortava todos eles a se voltarem a Deus. Nós temos o profeta Oséias no capítulo 6, versículo 1, ele vai dizer: vinde e tornemos ao Senhor, porque era constante, sim, o povo de Israel saírem da direção a qual Deus queria. E aqui nesse caso não é diferente. O problema estava acontecendo na igreja e Paulo agora estava preocupado com o futuro da mesma. E a preocupação de Paulo é tão severa, o medo de que os crentes daquela igreja caíssem nas garras do inimigo totalmente. Ele incentiva Paulo e o doutrina a combater a apostasia que ameaçava aquela igreja. Louvado seja o nome do Senhor. O convite de Deus é claro e eficaz, irmãos. Nós podemos passar isso. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor para alicerçarmos a nossa fé na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Amém? Para Deus, a apostasia significa, muitas das vezes, um adultério espiritual ou uma negação da própria bondade do Senhor Deus para conosco. Vamos então ao subtópico 2. Mas antes de ir ao subtópico 2, eu gostaria de voltar no texto áureo, aí mesmo na sua lição, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, pelo que Paulo é coeso aqui, nós podemos entender que a apostasia ela tem um tempo de acontecimento. E Paulo diz que o Espírito Santo expressamente diz, o Espírito que estava usando Paulo para alertá-lo, também para uma comunhão saudável na vida da igreja, estava agora encontrando oposição contra outros espíritos, que nós vamos ver, espíritos enganadores. Mas ele avisa expressamente que nos últimos tempos, nos últimos dias. Que últimos tempos são esses? Se nós entendermos, não se trata apenas de um termo escatológico, e sim de um termo de unidade da era cristã, desde quando o Senhor Jesus foi assunto ao céu, recebido na glória, e até a sua promessa da sua segunda vinda. Esses são os últimos tempos. Então, a apostasia irá e vai encontrar guarida em muitos lugares, em muitas igrejas, se nós não vigiarmos, amém? Vamos então, por isso que eu quis ler esse versículo, as doutrinas de demônios. Os falsos mestres, é incrível como eles encontravam lugar, precisava apenas de uma brecha para que eles adentrassem a igreja e espalhassem o fermento da mentira. Nós podemos perceber isso, que Paulo tem essa preocupação, porque as doutrinas demônios elas encontram um lugar exatamente na igreja que não está perseverando
na doutrina, na comunhão, no estudo da palavra principalmente. Então, o líder, Paulo, quase que indagou isso a Timóteo, tem que estar atento, porque nos últimos tempos, ou seja, nesse termo cronológico, o que vai acontecer é que alguns vão se apostatar da fé exatamente porque estão dando ouvidos a doutrinas de demônios. A palavra doutrina, ela tem um termo aqui de ensino de demônios. Agora você imagine a circunstância. O que estava tentando se ensinar na igreja era doutrinas totalmente contrárias à doutrina dos apóstolos, a doutrina santa que Jesus determinou para a sua igreja. Então a coisa era séria e situações de emergência requerem atitudes também de emergências. Então o apóstolo Paulo se preocupou com isso e quis anular essas doutrinas de demônios, como está aí no versículo 1 do texto que nós lemos. Vamos lá no terceiro subtópico: espíritos enganadores. Os falsos mestres eram mentirosos e faziam tudo para que os crentes em Efésio seguissem esses espíritos enganadores. Está a introdução desse subtópico. Se o Espírito Santo estava constantemente preocupado com a ação desses espíritos enganadores, temos aqui uma batalha. E Paulo, que sempre percebeu pela sua intimidade com Deus que a igreja devia sempre dar lugar ao Espírito Santo. Ele vai praticamente confirmar essa teologia em todas as suas epístolas. Epístola de Gálatas, ele fala para não darmos ocasião à carne. Na Epístola de Efésios, ele vai lembrar para sermos cheios do Espírito Santo. Então aqui o inverso está acontecendo. O ensino de demônios está sendo influenciado grandemente pelos espíritos enganadores. Então é um dueto maligno que estava acontecendo e que infelizmente acontece hoje nos nossos dias com frequência. E os espíritos enganadores têm agido e conseguindo meios para essa ação maligna. Como que eles conseguem isso? Você pode perceber que praticamente eles usam meios de comunicação como a internet, a mídia, tantas outras coisas. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, porque estão praticamente anulando o valor do casamento instituído por Deus, é o que o texto, o complemento do texto nos diz, proibindo também alguns alimentos que Paulo vai dizer que com ação de graça é santificado por Deus. Então olha como a coisa estava seguindo um rumo totalmente maligno por esses espíritos enganadores. Então nessa época também estamos vivendo isso. Podemos perceber que esse espírito tem atuado em algumas igrejas, desvalorizando, como eu falei, totalmente o casamento, totalmente o costume e o bom costume da sociedade, a moral, o que Deus requer de uma nação, de uma igreja, e ele está totalmente sendo influenciado por esses espíritos enganadores que estão de uma maneira ou outra tentando corromper a igreja do Senhor Jesus. Temos aqui caso do casamento homossexual, que está sendo muito prestigiado, né, hoje em dia, não por vários meios aí de comunicação. Temos realmente que tomar cuidado com esses espíritos enganadores. Vamos à síntese do tópico 1. Paulo advertiu a Timóteo para que ele combatesse os falsos mestres e seus ensinos que levavam ovelhas à apostasia.
Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero também dizer que a apostasia ela encontra, além dela encontrar um meio de promoção que é através das doutrinas dos demônios e dos espíritos enganadores, o versículo 2 diz que através dos falsos mestres ela também encontra um meio de se promover. E isso gera praticamente uma mente cauterizada, a consciência cauterizada. O termo aqui cauterizado vem do termo grego que significa marcado com ferro quente. Era o mesmo sistema usado para marcar escravos antigamente, que hoje alguns fazendeiros fazem para marcar o seu gado. Aquela parte onde foi marcado fica insensível, não tem mais sensibilidade. Então a mente cauterizada ela fica desse jeito, sem sensibilidade para as coisas espirituais. É bom frisarmos isso. Vamos ao segundo então subtópico, que é a fidelidade dos ministros. Em tempos de apostasia, em tempos de doutrinas de demônios e de espíritos enganadores, entra aqui a diligência e a fidelidade dos ministros. O primeiro subtópico diz o bom ministro. Timóteo deveria dar instrução ao rebanho, agindo como um bom ministro de Cristo. Preste bem atenção no adjetivo bom. Talvez Paulo não quisesse usar aqui o termo ótimo ministro, porque ele sabe às vezes da nossa fraqueza, que para se tornar ótimo tem que realmente estar num patamar muito grande, mas ele indica a Timóteo que tem sim como ser um bom ministro. Mas como se tornar um bom ministro? E por que não dizer um ótimo ministro de Cristo? Sem exagero. Claro que não vamos alcançar a perfeição aqui, mas um bom ministro, com certeza, é aquele que primeiramente tem um amor pela igreja, ama a obra de Deus, mas que principalmente exorta. Ele não tem medo de exortar, ele ensina, discipula as suas ovelhas. O que temos visto aí exemplos de alguma igreja que o pastor já não tem autoridade para exortar, para disciplinar. O pastor muitas das vezes está preso a algum dízimo de algum irmão, então ele já não tem a liberdade de disciplinar se aquele irmão estiver com algum conceito ou padrão de vida errada, porque o bom ministro zela pela vida espiritual do rebanho do Senhor. Isso é ser um bom ministro, se preocupar totalmente em cuidar da ovelha de Deus, das ovelhas do Senhor, da sua ovelha que Deus incumbiu para ele naquela congregação, com sabedoria, com dedicação, com afinco. Esse sim é um bom ministro. Ministro aqui é o termo diáconos, que quer dizer aquele que serve à mesa como garçom. Foi esse termo usado para ministro. Paulo aqui pegou do grego. Significa que o bom ministro é aquele que almeja a obra do Senhor, excelente obra almeja. Se a obra já é excelente, mas você tem que ser um bom ministro, não razoável nem médio, um bom ministro, servindo a igreja de Deus com os seus dons que Deus lhe deu, com dedicação. Amém? Vamos lá ao segundo subtópico, rejeitando as fábulas profanas. Começa dizendo, mas rejeita as fábulas profanas de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. A palavra fábulas aqui no grego é modus. Significa uma releitura de alguns acontecimentos do Antigo Testamento que era acrescentado com genealogias, e ali dava novas histórias, novos conceitos, aproximando mais de um sentido filosófico e gnóstico de si. Então, era totalmente contrário à doutrina de Deus, totalmente contrário ao que Deus mandou na sua palavra. Então, Paulo cita essas fábulas profanas porque o que tem
de igreja inventando coisa que não é bíblica, que tem de igreja com modismo, com tanto achismo, com tanta coisa totalmente contrária à palavra de Deus, enganando e sendo enganado, enganando e se fazendo cada vez mais pervertida na presença de Deus, com doutrinas de homens agora, com total desvio teológico. Lembrando que a apostasia, ela tem duas ramificações, que é o desvio, sendo um desvio também na parte que condiz à teologia. Então é um desvio doutrinário e teológico. Amém? Vamos ao terceiro subtópico, que é o exercício físico e a piedade. Está lá no versículo 8, eu vou voltar rapidamente, irmão, para o texto da leitura bíblica em classe. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade de tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Paulo aqui está dando uma exortada em Timóteo, carinhosamente, é claro, dizendo para Timóteo valorizar a piedade. A piedade, e Paulo não está apelando para Timóteo não se cuidar fisicamente, muito pelo contrário. O que Paulo está tentando passar aqui para Timóteo, que serve de lição e aplicação para a igreja do Senhor hoje, é que ele não quer que Timóteo apenas valorize o exercício e esqueça da piedade. Piedade aqui, ela com certeza soa no original como respeito e reverência diante de Deus. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que o exercício físico, a constante luta pelo aperfeiçoamento, já que nós vivemos num mundo que valoriza muito isso. Nós vivemos num mundo que o Deus desse século é o bem-estar físico, o status físico, o corpo. Você vê que as academias estão cheias, as pessoas estão preocupadas com o seu físico. Paulo aqui também não está condenando isso, ele apenas está dizendo que é melhor a piedade, porque o exercício físico, a busca constante, acaba-se nesse mundo, mas a piedade, a reverência, né, com Deus, o respeito pela obra de Deus, pelas almas, isso vai transpassar a barreira, vai transpassar o tempo cronos e vai para a eternidade. Isso que ele está tentando colocar aqui em pauta. E nós não entendemos. Amém? Que Deus possa nos orientar mais sobre isso. Síntese do tópico 2. A fidelidade do ministro no ensino da palavra de Deus e no combate às heresias. Amém? A fidelidade do ministro no ensino da palavra de Deus e no combate às heresias. Essa é a síntese do tópico 2. Vamos rapidamente para o tópico 3. A diligência no ministério, o subtópico. Aí, queridos irmãos, vamos fazer uma aplicação excelente aqui, uma boa aplicação. O ensino prescritivo. Manda essas coisas e ensina-as. A receita que Paulo dá aqui para diagnosticar o que estava acontecendo por trás dos bastidores é que Timóteo ele tivesse autoridade para assimilar aquilo que estava acontecendo, para se proteger e ensinar a igreja. Essa era a determinação, para que Timóteo não viesse fraquejar, não viesse ser aquele pastor bonzinho, que não gostasse de disciplinar, não gostasse muito disso, vamos levar aqui do jeito que dá. Timóteo não, Paulo não. Paulo, ele manda essas coisas para Timóteo, pede que ele passe adiante, que ele ensine para o obreiro, para a igreja, que não passe batido, porque essa exortação de Paulo é de muito valer para os nossos dias também. Temos sim, irmãos, que ensinar a palavra de Deus com autoridade, principalmente com a unção. Vamos aí ao segundo subtópico, exemplo dos fiéis. Eu gostaria de novamente voltar aqui à leitura bíblica, no versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Paulo pede para Timóteo ser exemplo primeiro, lembrando da mocidade.
O termo grego mocidade aqui dá a ideia de que é uma pessoa com menos de 40 anos, o que para aquela época não era muito aceitável, era muito questionável um líder com pouca idade, sem experiência, para muitos não tinha experiência. Mas Paulo aqui pede para Timóteo ser padrão, né? Padrão mesmo, exemplo dos fiéis na palavra, que diz respeito, palavra pregada e no seu falar, no amor ágape, no trato com os irmãos, na fé, sempre na perseverança, com fé em Cristo, sempre na fé para não ser abalado, e na pureza. A área sexual, Paulo também se preocupa, até porque Timóteo era um pastor solteiro, talvez Paulo já estivesse ali orientando ele a cuidar dessa área. Então, Paulo se preocupou para que Timóteo ensine, mas para que esse ensino tenha uma eficácia grande, é preciso que ele também seja exemplo e pratique aquilo que ensina. Okay? Vamos ao terceiro subtópico aí, que é o cuidado que o ministro deve ter com o aprendizado. Irmãos, a teologia ela tem 5 pilares: o arrependimento, a justificação, a regeneração, a santificação e a glorificação. No arrependimento é um ato nosso, um meio pelo qual nós podemos remover a distância entre nós e Deus. Já na justificação é um ato de Deus em nos livrar totalmente das consequências do pecado. Já na regeneração, um ato do Espírito Santo em nos dar uma nova vida. São um dos pilares. O outro pilar é a santificação, que é o ato de Deus em nos livrar do poder do pecado. Deus nos santifica e nos livra do poder do pecado. E a glorificação, que é o ato exclusivo de Deus em banir a presença do pecado na vida do crente. Isso vai acontecer na segunda vinda do Senhor Jesus, onde nós seremos glorificados. Então esses são os pilares da teologia cristã, podemos assim dizer, claro. Então o ministro, ele tem que ter cuidado, ele tem que aprender. Não se pode ensinar aquilo que não sabe. E não se pode um dia querer que as pessoas aprendam se você mesmo não o quis. Então, Paulo, preocupado com esse sentido, que para Timóteo ele deixa bem claro: Timóteo, persiste em ler, exortar, ensinar até que eu vá. Paulo se preocupa para que Timóteo estude a palavra, tenha livros de apoio, mas principalmente lendo a palavra. A base de todo aprendizado é a palavra de Deus. Mas que ele se dedique para que possa ensinar, alimentar a igreja, é aquele princípio sempre válido. A gente se alimenta de Deus e depois alimenta o rebanho do Senhor. Essa é a preocupação de Paulo. Amém? Vamos para a síntese do tópico 3. O ministro de Deus deve ser diligente quanto ao aprendizado da palavra de Deus. É o que eu acabei de dizer. Eu quero concluir dizendo que temos que tomar muito cuidado, irmãos, com o que está acontecendo aí, porque muitas pessoas têm se apostatado da fé. Todos os avivamentos que nós temos conhecimento através da história, Charles Finney, John Wesley, Jonathan Edwards, aconteceu com estudo da palavra de Deus, firmado na palavra, e o Espírito Santo derramou grande bênção através desses avivamentos. Que Deus vos abençoe, guardando os ministros dessas ações malignas e nos dê paz a cada dia. Um beijo no coração. Até a próxima.